homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Estimado diácono, queridos irmãos e irmãs, celebramos nesta Santa Liturgia o quarto domingo da Quaresma, também conhecido como Domingo Letare, ou seja, o Domingo da Alegria, pois estamos entrando já na etapa final da Quaresma. Temos este domingo, o próximo, e daqui a 15 dias já estaremos celebrando o Domingo de Ramos e assim entrando na Semana Santa do Senhor. E neste Domingo Letare, neste Domingo da Alegria, o Senhor vem nos falar da importância decisiva da fé em nossa vida. Como a fé, ela transforma, em primeiro lugar, o nosso modo de olhar o mundo com todas as suas realidades, e a partir deste olhar, o nosso modo de interagir com todas estas realidades. Eu diria que são 3 passos, 3 pontos. Primeiro, observar como acontecem, como decorrem as coisas na ausência da fé. Depois, quando estamos sobre a luz da fé, como passamos a ver e a agir. E em terceiro lugar, terceiro ponto, a alegria, a verdadeira alegria, por isso o Domingo Letare, que nos produz, que acontece em nós e na nossa vida, quando nos deixamos guiar pela nossa fé. Então, olhando para o Evangelho, nós ouvimos a narração da cura do cego de nascença. É sempre importante recordar, em primeiro lugar, que todas as vezes que Jesus ele realiza uma cura física, como de um cego, de um surdo-mudo, de um coxo, de um paralítico, de um leproso, Jesus, ele não está apenas mostrando um sinal exterior, mas ele está, acima de tudo e em primeiro lugar, preocupado com uma realidade interior. A cura exterior sempre é um sinal visível de uma cura maior e mais importante, que é a cura verdadeira, a cura da alma, aquilo que liberta e torna aquela alma capaz de alcançar aquilo que é o que mais importa, a salvação, a vida eterna. Então, quando olhamos essa realidade importante para que olhemos para este Santo Evangelho e compreendamos que, quando se fala deste homem que era cego, não se trata apenas da cegueira fisiológica, de não poder ver as coisas como elas são aqui, mas também, podemos dizer, de uma cegueira espiritual. Cegueira esta que, de fato, todos nós podemos ter e sofrer, ao menos em algum grau. Essa cegueira, ela se dá à medida em que nós tomamos como caminho, nós tomamos como auxílio para as nossas decisões, para as nossas escolhas, simplesmente a nossa vontade e o nosso olhar humano. E deixamos de lado, rejeitamos o olhar que a fé nos convida a ter. Por quê? Porque a fé, ela produz em nós a capacidade de olhar para além daquilo que simplesmente parece ser. Numa expressão mais direta, a fé nos dá um olhar sobrenatural diante de todas as realidades que nós vivemos. E quando nós negamos, quando nós deixamos de lado esta realidade da fé, nós acabamos olhando tudo apenas com os olhos humanos, portanto limitados, muitas vezes cegos.
a primeira leitura, de algum modo, nos ajuda a compreender isso. O profeta Samuel, ele foi incumbido pelo Senhor de uma missão: ungir aquele que seria o rei de Israel. E ele então é enviado à casa de Jessé. Chegando lá, são apresentados a ele os filhos de Jessé. Era uma família numerosa, vários filhos. E logo que Samuel bate os olhos em um dos mais velhos, Eliabe, um homem, pela descrição, imponente, possivelmente alto, grande, aquela figura imponente, talvez na mentalidade humana de Samuel. Olha, um rei, ele precisa ser alguém com postura, com imponência, alguém que coloque literalmente respeito, até porque naquele período os reis, se fosse necessário, eles lideravam o seu exército na guerra. Então, aos olhos humanos, este deve ser o rei. E o que o Senhor diz para Samuel? Não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios humanos. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. O que faltou ao profeta Samuel? O olhar da fé. E aí, meus irmãos e irmãs, é que nós nos deparamos muitas vezes com a triste realidade do nosso olhar. Porque Samuel era um profeta, ele foi escolhido por Deus, foi ungido por Deus, foi enviado por Deus. E, no entanto, lhe faltou o olhar da fé. Se a gente não está lembrado, o profeta Samuel, ele é filho de uma mulher que não conseguia ter filhos. Aí ela vai, reza ao Senhor, pede: Senhor, se me concedes o dom da maternidade, eu te darei, eu consagrarei o meu filho ao teu serviço. Aí ela gera o seu filho, Samuel, e logo depois, dos primeiros dias, ela leva o filho ao templo e deixa com os sacerdotes para que ele fosse criado no templo. Então ele literalmente vive a vida toda dentro do templo, sendo educado na fé, educado dentro das leis. É este profeta Samuel que o Senhor chama lá no templo enquanto ele está dormindo: Samuel, Samuel. E ele não entendia, achava que era o sacerdote que chamava ele, até entender que era Deus. E, gente, se Samuel, que cresceu, que esteve a vida toda servindo ao Senhor, lhe faltou a fé necessária para olhar dentro daquilo que era a sua missão, pela fé e não pelos olhos humanos, será que não nos faltará também a fé? Quem somos nós para dizer: não, eu olho sempre pela fé, eu olho sempre pelo ângulo e pelo modo certo? Talvez aqui, o primeiro passo que nós precisamos dar é admitir. Nós não costumamos repetir o ditado popular: o pior cego é aquele que não quer enxergar? No sentido espiritual, com toda certeza, este ditado popular faz todo sentido. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Então nós vemos como a ausência da fé, ela realmente nos coloca até num risco de salvação, porque nós perdemos o juízo, diríamos assim, de observar, de olhar para as coisas e entender as coisas pelo olhar da fé.
E se assim fazemos, como nos foi colocado na leitura, vemos apenas as aparências. Não vemos aquilo que realmente é, o propósito real e verdadeiro que está naquela situação, naquela coisa, naquela ideia, enfim, nessas realidades, nessas circunstâncias que são próprias da nossa vida. Voltando para o Evangelho, o cego é levado até Jesus, apresentado ao Senhor, o Senhor pega ele, leva ele para um cantinho, faz lama com a terra e a saliva, coloca nos olhos do cego e logo depois manda que o cego vá lavar o seu rosto, os seus olhos, na piscina de Siloé. A primeira pergunta é, Jesus, ele precisava, ou melhor, ele estava obrigado a fazer esse ritual que ele fez para curar o cego? Não, ele é Deus. Bastava que ele nem verbalizasse, ele podia apenas na sua mente, né, na sua realidade divina, dizer, veja, enxergue, pronto, ele estaria curado, como Jesus fez em outros casos. Mas geralmente o Senhor, ele acaba preferindo realizar um rito, diríamos assim, onde ele envolve aquele que vai ser curado, para mostrar que a cura, ela acontece, é claro, em primeiro lugar pela graça divina, mas também nosso Senhor espera a cooperação humana. Por quê? Porque a cooperação demonstra se nós estamos de fato crendo ou não. Vou citar um caso do Antigo Testamento, a cura de Naamã, o sírio, quando ele vai ao profeta Eliseu para se curar da lepra. O profeta manda ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele fica indignado, para que isso? Será que as águas lá do nosso rio, do Eufrates ou do Nilo não são melhores? Aí o servo dele fala, Senhor, é uma coisa tão simples, é só ir lá e mergulhar. Será que se ele pedisse uma coisa complicada o Senhor não faria? Aí ele vai lá, mergulha e é curado. Ou seja, é justamente para despertar a fé. Agora imaginemos, aqui é uma suposição. Vejamos bem, este homem era cego, portanto ele não tinha facilidade de se locomover, de ir aos lugares. Ele poderia, diante daquilo que Jesus faz e pede a ele, especialmente quando Jesus pede que ele vá à piscina de Siloé para se lavar, ele podia dizer, mas Senhor, eu sou cego, eu não enxergo, como é que eu vou chegar até lá? Precisa me ajudar, precisa me levar até lá. Se ele começasse a colocar empecilhos, demonstrando justamente que ele não está crendo naquilo que o Senhor está realizando, será que ele encontraria esta cura? Será que esta cura se concretizaria? Talvez não, é uma suposição. Agora vamos transferir isso para a nossa vida. Quantas vezes o Senhor, ele nos pede algo? Quantas vezes o Senhor, quando vem ao nosso encontro, nos coloca uma realidade de um modo, e nós imediatamente começamos a colocar defeitos, percalços, dificuldades. Mas assim é muito difícil, assim não dá, assim eu não gosto, eu não acho interessante, eu preferia que fosse daquele outro jeito. Porque geralmente a gente está acostumado, acomodado ao nosso olhar. Inclusive quando se tratam das questões de provação, de luta, de dificuldade, nós olhamos geralmente tudo como um olhar muito amargo e pessimista, sem procurar naquilo o que o Senhor está querendo realizar e ou ensinar. Nos falta ver além da aparência. Nos falta observar e compreender
se o Senhor está me pedindo isso, pode ser, humanamente falando, o caminho mais difícil? Sim. Mas quando eu terminar este caminho, como eu vou terminar? Eu vou terminar crendo mais? Eu vou terminar confiando mais no Senhor? Eu vou terminar com uma vida diferente, transformada, convertida? Então vale a pena. Valeu a pena ao cego correr o risco de ir sozinho até a piscina. Ele poderia cair dentro da piscina, mas ele foi sozinho. Lavou os olhos e voltou a enxergar. É preciso, portanto, que nós realmente aprendamos a olhar pelos olhos da fé. Por quê? Porque a fé, ela é uma luz que vai iluminando aquilo que nós, humanamente, não conseguimos enxergar e entender. Quantas vezes, talvez, nós nos perguntamos, mas por que isso? Mas por que é assim? Por que está acontecendo tal coisa? Eu sempre falo isso. A pergunta não deve ser por quê, mas para quê? O que é que o Senhor está querendo com isso? Porque, meus irmãos e irmãs, não há provação que a gente passe, se nós permitirmos, é claro, que o Senhor não possa tirar dela um proveito. Mas isso só vai acontecer à medida em que olharmos pela fé. Olharmos para além das aparências. O profeta Samuel olhou para Eliabe e viu na estatura e na beleza dele aquilo que ele queria ver como rei. No entanto, quando chega o único filho de Jessé que não estava em casa, Davi, ele descreve a aparência, né? Davi, ruivo, de belos olhos, de formosa aparência, mas quando a gente lê num contexto total, entre os irmãos, Davi era o menor, era o mais mirrado, diríamos assim. E, neste sentido, nessa visão de rei que se tinha, não, seria o único rejeitado. No entanto, foi ele que Deus escolheu. E Deus escolheu por quê? Porque Deus vê o coração. Na primeira vez que Davi foi provado, diante literalmente de uma batalha, diante do gigante filisteu, ele rapidamente não derrotou? Deus vê o coração. Derrotou porque ele era aparentemente imponente e poderoso? Talvez até pelo fato de ele não ser humanamente tão imponente assim, ele não confiava tanto nele, mas mais no Senhor. Quantas vezes, quando olhamos pela aparência humana, pensamos logo, não, isso é claramente mais forte, esse caminho é claramente o melhor, mas é a aparência. E a aparência engana. Então, a fé ela nos dá luz. E depois, né, que Jesus realiza a cura, o cego vai, né, tem toda essa discussão com os fariseus e tudo mais, até que expulsam ele lá do templo, e ele encontra Jesus. Aqui vem o terceiro ponto, a alegria da fé. Jesus pergunta a ele, acreditas no Filho do Homem? E ele responde, quem é, Senhor, para que eu creia nele? Nós vemos que, na verdade, Jesus ainda estava curando ele. Ele já estava vendo com os seus olhos, mas ainda faltava ver com a sua alma.
E quando Jesus então responde a pergunta dele, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Ele imediatamente exclama, eu creio, Senhor. E se prostra diante de Jesus. Então agora, esta alegria, e quando eu falo da alegria, não é a alegria exterior, mas a alegria verdadeira interior, aquela que nós não precisamos esboçar por um sorriso, por um grito, por festejos, mas aquela alegria que é a certeza, a segurança de estarmos no caminho certo. Aquela certeza de sabermos que nós estamos sob a luz da fé. Voltando à primeira leitura, quando Davi é apresentado, e o Senhor fala, levanta-te e unge-o, a leitura encerra dizendo que logo após a unção, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O que faz Davi rei é, na verdade, esta presença intensa do Espírito do Senhor. E como podemos e devemos nos perguntar, como o Espírito do Senhor vai se apoderar de nós e nos guiar e nos levar onde Deus quer que nós devemos ir, se nós não crermos nele, se nós não permitirmos que, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas misérias, apesar da nossa aparente fragilidade e pequenez, não confiarmos no Senhor, não crermos firmemente nele. Volto à questão de Davi. Afinal de contas, ele, sendo o menor entre os irmãos, derrotou um gigante. Mas porque ele acreditou. Vemos, meus irmãos e irmãs, como a fé é capaz de produzir em nós aquilo que nós, por nossa própria conta, não conseguimos produzir ou fazer. Então, que nós possamos hoje nos deixar curar, como este cego se deixou curar pelo Senhor. O Senhor, Ele vem a nós, Ele realiza a sua obra, mas Ele também espera que nós correspondamos, sem temer, sem titubear, sem duvidar daquilo que Ele nos mostra e daquilo que Ele nos pede. Porque se Ele nos pede, é porque Ele sabe, no fundo, que nós conseguimos fazer, que nós conseguimos cumprir. Porque Ele não olha só a nossa aparência, Ele olha o nosso interior, Ele olha a nossa alma, Ele olha o todo. Então assim, meus irmãos e irmãs, que nós possamos guiar a nossa vida, que nós possamos tomar as decisões acerca da nossa vida, sempre sob a luz da fé. Que seja a fé a lâmpada que ilumina o nosso caminho, que nos leva por onde nós devemos ir, que nos ajude a tomar as decisões que nós precisamos tomar, que nos dê a coragem de enfrentar as coisas que nós precisamos enfrentar, para que um dia possamos também nos colocar diante do Senhor e realmente vê-lo e crer nele, e crendo nele encontremos aquilo que verdadeiramente importa, ou seja, a vida eterna, a salvação, o céu.